14:22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava consideravelmente distante da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento que soprava era um vento contrário a eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando os viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. E gritavam de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és filho de Deus. Somente até aí. Quando nós lemos esse texto, é mais um dos milagres que Jesus faz diretamente em relação aos seus discípulos. Existem milagres que Deus faz na coletividade, existem milagres que Jesus faz na coletividade, existe milagre que Jesus trabalhava diretamente com os seus discípulos. Quando Jesus faz a pesca maravilhosa, estavam ali os seus discípulos. Não era algo coletivo, mas era algo diretamente com eles. Quando Jesus faz esse milagre, era algo diretamente com eles e tantos outros. Jesus trata, Jesus ensina, mostra. O ministério de Jesus Cristo dura 3 anos e meio na terra. E Jesus Cristo tinha 3 anos para poder ensinar aqueles homens a estabelecer o reino, a continuar a igreja, a firmar a igreja dele nessa terra. O que nós somos hoje é fruto de um ensinamento de Jesus Cristo aos seus discípulos, que em Atos foi aperfeiçoado através do Espírito Santo, aonde o Espírito Santo desce, capacita e envia, aonde o Espírito Santo desce, fala, enche, capacita e envia aquelas pessoas a abrir a igreja. Lembre-se que na festa de Pentecostes tinha gente de todos os lados, vendo, ouvindo, recebendo daquilo que Deus estava fazendo. Pedro prega, uma multidão se converte, a igreja se estabelece, Paulo se converte, torna-se o maior evangelista, escreve livros, cartas às igrejas, edificando, abençoando. E quando Jesus Cristo trata aqui com os seus discípulos, Jesus começa a ensinar a eles a capacitação em meio às turbulências da vida. Se eu te perguntar se você já passou por turbulências da vida, certamente você vai falar: eu já passei. Hoje eu estava no café da manhã conversando com Débora e nós comentamos de algumas turbulências, alguns naufrágios, algumas lutas, algumas vitórias e derrotas que nós passamos em nossas vidas. E que, às vezes, essas lutas nos impedem de prosseguir, ou tenta nos impedir a parar, tenta nos impedir de continuar, porque ele rouba a nossa esperança, rouba a nossa fé, rouba a nossa capacitação, rouba aquilo que nós temos nos nossos corações de desafio. E às vezes essas frustrações vão nos sequestrando e vão nos tirando do eixo da presença de Deus e daquilo que Deus quer para mim e para você. Talvez você seja um desses, talvez você tenha 30 anos, 35, 40 anos, teve um chamado de Deus para o ministério, e de repente você culpou um pastor, um ministério, uma igreja, por não permitir ou não investir no seu chamado. Talvez você tenha ouvido uma palavra de alguém rindo de você, falando assim: o que é isso, rapaz?
você não serve para tal coisa. A Esther estava falando de uma menina que quando era criança, ela queria cantar, a mãe levou ela numa aula de canto, na aula de canto, e chegando na aula de canto, a professora falou assim: você não serve para o negócio. Essa menina foi embora, Deus a capacitou, o Senhor a abençoou. Hoje ela que canta no Dunamis, na Dunamis Music, ela que canta as músicas, as canções, gravou CD, uma voz lindíssima, impactando o Brasil e o mundo através da voz dela. Mas talvez o efeito na sua e na minha vida tenha sido o contrário. Deus te chama e um homem, através do diabo, tenta te matar. Aqui Jesus Cristo estava ensinando os seus discípulos. A Bíblia fala que logo depois o quê? Jesus acaba de fazer a multiplicação dos 5 pães e 2 peixes. Aquela multidão come, Jesus despede a multidão vai embora, Jesus fala: pega o barco, atravessa o mar da Galileia para o outro lado, que é o mesmo lago de Tiberíades, que é o lago de Genezaré, atravessa para o outro lado, que eu vou subir aqui e vou orar um pouco. E eles atravessam, e nessa travessia, só para você ter ideia, era um lago, fala-se mar, mas era um lago de 12 quilômetros por 22 por 12 quilômetros. O local mais profundo tinha aproximadamente 45 metros de profundidade. Era um grande lago que se chamava de mar. E você vai ler na Bíblia, lago de Tiberíades, de Genezaré, Jesus manda eles atravessar. E quando eles estão atravessando, a Bíblia diz que um vento contrário bate sobre eles, e que uma grande tempestade se levanta, e eles ficaram apavorados, com medo de afundar. Tudo aquilo que eles tinham aprendido, tudo aquilo que eles tinham ouvido, tudo aquilo que eles tinham visto, ia ficar pelo caminho, porque uma tempestade vai nos afundar, e certamente vai nos matar. É exatamente isso que eu acabei de falar. Tempestade da vida nos roubam. E quando eu estava em casa meditando um pouco, lendo do que é esse vento contrário, um vento contrário na navegação é chamado de contravento. Para navegação contra o vento, os barcos e as velas utilizam técnica de navegação chamado bolina ou cochado. Essa técnica consiste em posicionar a vela de forma a dividir ao meio o ângulo entre a direção do vento e o eixo do barco. Ou seja, certamente o vento vem aqui, a vela fica assim, para que o vento bata e o barco vá. Vento contrário, ele vem contra e você não tem muito o que fazer. Então a vela, ao invés de ficar no posicionamento para te levar para onde você quer, a vela tem que ficar no meio, para que esse vento não impeça do barco de andar. Então ele corta o vento. E por isso que uma das técnicas para se atravessar é o zigue-zague, porque como está assim, então ele vai lá, o vento pegou, ele vem cá, ele faz isso. O barco anda no zigue-zague para chegar no seu destino. E a conta é de quando se pega um vento contrário, 4 horas a mais, 4 vezes mais o tempo que demoraria de ir com o vento a favor. Então, se a travessia custava 1 hora, vai durar 4 horas, porque o vento era contrário. É exatamente o que muitas vezes acontece em nossas vidas. Você já andou contra o vento? Principalmente quem gosta de pedalar, quem gosta de andar de bicicleta, que não é o meu caso, eu ando, não sei nem porquê, mas eu ando de vez em quando, 1 vez, 2 vezes por ano. Mas quando você pega um vento que vem contra, como que é, irmão? Pela madrugada. Você fala: Jesus, ajuda aí, roda esse vento, dá uma impulsionada. E é assim, quando você vai, o vento está vindo. Mas quando você está vindo, você fala: agora o vento está a meu favor, o vento está indo contra. E você faz um esforço dobrado para poder chegar. Porque o vento contrário nos impede de prosseguir, de deslanchar, de ir bem, de ver as coisas acontecendo com facilidade, de ver as coisas fluindo, porque o vento é contrário. A palavra de Deus diz que Jesus, em uma das passagens, diz que Jesus vê a aflição dos seus discípulos e vai ao encontro deles, andando sobre as águas.
Quando Jesus se aproxima a certa distância, lembra que isso era noite, eles se apavoram achando que isso era um fantasma. Você imagina, no meio do nada, uma tempestade, barco balançando quase indo a pique, grandes navegadores dentro do barco, mas sem poder fazer nada, vê uma sombra andando sobre as águas, e ele fala, é um fantasma que está vindo aí. E eles começam a se apavorar, e Jesus fala, acalma aí, cara, sou eu, tu não precisa temer. E Pedro, na sua ousadia, alguns criticam Pedro, mas quero saber se você teria coragem de fazer o que Pedro faz. Senhor, faz o seguinte, se é o Senhor mesmo, deixa eu ir ter um encontro contigo, deixa eu ir até o Senhor. E Jesus imediatamente gosta de pessoas ousadas, de pessoas destemidas. Jesus fala, vem, é isso que você quer? Então vem. Porque para quem ficou no barco, a tendência qual é? Criticar. Mas quem tem a coragem de pular do barco e ir, ele contempla, ele experimenta, ele vivencia agir de Deus. Quem não tem coragem, comenta, critica. Quem vai, experimenta. Pedro imediatamente, sim senhor, e vai ao encontro de Jesus. Mas a Bíblia fala que os ventos eram altos, a tempestade veio, e Pedro olhou para o lado, olhou para as ondas, e ao olhar para as ondas, Pedro afunda, e faz a oração mais rápida da Bíblia, salva-me, Senhor. A palavra de Deus diz que Jesus estende as suas mãos, pega Pedro e fala, homem de pequena fé. E quando eu li isso, eu falei, se a fé de Pedro era pequena, imagina a fé dos outros discípulos. Se a fé de Pedro era pequena, imagina os que ficaram no barco. E agora rindo porque Pedro afundou. Mas só Pedro experimentou andar sobre as águas e o agir de Jesus na hora que ele levantou. Só Pedro. Não tem mais ninguém na história que possa contemplar andar por cima da água. Jesus entra no barco, e quando ele entra no barco, o vento e a tempestade se cessam. E a palavra dos discípulos era, verdadeiramente, agora sim, hein? Esse é o Filho de Deus. Esse aí é o Filho de Deus. Esse aí é o Senhor. Bem, quando nós lemos esse texto nos traz alguns ensinamentos importantes para nós. Eu gostaria que você guardasse no seu coração. Só vou comentar, mas eu queria que você guardasse no seu coração. Primeira coisa que eu aprendo, guarde, em meio à tempestade, sempre ouvimos vozes. Guarde isso no teu coração, que em meio às tempestades, nós sempre ouvimos vozes. Vozes de quê, pastor? Alexandre, não vai não, porque não vai dar certo. Eu acho melhor você não arriscar, porque não vai dar certo. Para que você vai à igreja de novo? Você já não foi na quinta? Para que vai de novo? Vou entrar no jejum, vou entrar numa campanha para orar na madrugada. Para que isso? O Jesus da madrugada é o mesmo Jesus das 8 da manhã. Para que isso? Entramos numa campanha de oração, 4 homens aqui da igreja. Todos os dias, quando acabava a oração, às 3 da manhã, às 3h15, às 3h10, às 3h20, um mandava uma mensagem para o outro. Eu mandava para todos e todos mandavam para mim. Irmãozinha, estamos juntos, oramos e assim vai. 4 orando na madrugada. Para que isso? Só para perder algumas horas de sono? Porque mesmo que você tenha orado 10 minutos, você acordou cedo e depois terminou de orar, você ainda demora mais pelo menos uns 10 minutos para poder dormir pesado. A não ser os dias que você levanta dormindo e fala... E quando você acorda de novo, fala, meu Deus, o que eu orei?
Mas não importa, Deus conhece e sabe do esforço. Mas certamente, você já ouviu falar, para que orar de madrugada? Para que jejuar? Para que essa luta? Não precisa mais. Jesus já pagou todo o preço por nós. E pagando todo o preço, você não precisa mais jejuar. Ele sonda o teu coração e te conhece. Melhor, você não precisa nem orar, porque Ele conhece. Vai nessa. Vai nessa conversa fiada. No meio da tempestade, você escuta vozes. Várias pessoas falando. Várias pessoas criticando. O diabo falando, para que isso? Para que entrar em propósito? Para que ser fiel? Para que ser dizimista? Para que ir à igreja? Por que fazer? Por que não fazer? Larga a mão disso. Isso é fanatismo e Deus não aprova. Sabe qual é o pior da história? Que muitos acreditam. E acreditando, abrem mão do melhor de Deus na sua vida. Mas há uma voz que eu e você devemos aprender a ouvir, que é a voz de Jesus Cristo. Em meio às tormentas da vida, a voz de Jesus, ela tem que ser inconfundível. Em meio a tantas vozes, em meio a tanto falatório, a voz de Jesus tem que ser inconfundível aos nossos ouvidos. Sim, Senhor. Vem, Pedro. Pedro pula aquele barco e vai ao encontro de Jesus Cristo. Sabe o que eu aprendo? Jesus nos chama para andar sobre as águas. O que é andar sobre as águas? Eu vi algumas coisas e eu busquei em algumas coisas. Para muitos aqui, e nesse texto fala de tormenta, de tempestade. Mas eu quero usar esse texto, as águas, pela visão do Espírito Santo, de nos encher, de transbordar do óleo, do azeite, da água, de nos lavar, de nos fazer de novo. A palavra do Senhor é uma fonte inesgotável, é água. Andar por sobre as águas é você estar pautado na palavra de Deus. É eu e você sabermos, conhecermos e vivermos a palavra de Deus. É sabermos o que Deus quer. É sabermos dos seus preceitos, dos seus ensinamentos. E sendo sabedor, vivenciar o que Deus quer em nossas vidas. Há um vídeo que aparece na internet. Na China, eles têm uma ponte num penhasco muito alto, muito alto. E lá em cima essa ponte, ela é feita de vidro. Você já viu isso aí? E aí as pessoas se jogam no chão, porque é transparente. E a sensação que dá, que você vai pisar e o vidro vai quebrar. Essa semana eu fui não sei aonde, e um lugar era de vidro. Eu entrei distraído. Quando eu ia pisar, eu tirei o pé. A menina falou, pode pisar, moça. Eu falei, aguenta 105 quilos? Ela falou, 105 aguenta, não aguenta 130. Eu falei, é melhor não arriscar 140. Ó. Passei para o outro lado. Você está louco? Ela falou, pode pisar, moça. E o pessoal fica apavorado ali. E aí mostrou um desses vídeos uma menininha, numa outro penhasco, ela com cinto de segurança, com tudo, só algumas madeiras para ela poder passar. E ela embaixo, um abismo, e ela andando assim, ó. Numa tranquilidade, sem nem olhar para baixo. Meu irmão, eu não faço arborismo, 3 metros de altura com medo de me esborrachar. Não faço mesmo, nem subo. Você está louco? Ela andando sem olhar para baixo, porque ela sabia aonde estava pisando. Quando você anda com a certeza da palavra de Deus, a palavra de Deus é quem nos sustenta, é quem nos firma,
é quem nos põe de pé, é quem alimenta os nossos corações. Você quer ver uma coisa? Quando você vai procurar aconselhamento, seja do pastor, da pastora, seja de um líder da igreja, de alguém, e você vai lá perguntar ou se aconselhar em alguma coisa que você sabe que a palavra é contra. Por que você vem? Para respaldar o seu erro. Só para isso. Mas como buscamos aconselhar na palavra, eu quero te dizer, você está errado. A palavra é o sustentáculo de nossas vidas. Pedro, quando desce, ele olha para Jesus e ele vai em direção a Jesus. Mas o que faz ele afundar é a hora que ele deixa de olhar para o Senhor e se impressiona com as ondas que estão ao seu redor. Sabe o que eu aprendo? Não tenha medo de ir ao encontro de Jesus. E é interessante o não tenha medo, porque uma das coisas que vai vulnerabilizar os nossos corações é o medo. É o medo. Há 2 semanas atrás, eu falei aqui no altar, que ano que vem, a Casa Caleb vai acontecer. Amém, irmãos? Amém. E isso tem martelado o meu coração. Martelado seriamente. Mas eu coloquei muita certeza no meu coração. E esses dias eu estava lá no congresso e eu falei assim: Jesus, tem misericórdia. Eu preciso de médico. Eu preciso de psiquiatra. Eu preciso de dentista. Precisamos de terapeuta ocupacional, precisamos de fonoaudiólogo, pedagoga, psicopedagoga, nome difícil, psicopedagoga, advogado, assistente social e etc. Como vai pagar isso? Primeiro que não vai pagar. Se você é uma dessas profissões, você vai nos ajudar voluntariamente. Eu falei: Jesus, nós precisamos de uma casa, porque uma casa Caleb, fazendo varandão não dá. Preciso de uma casa. Senhor, nós precisamos de um empresário que seja dono de 20 casas em São José dos Campos e que tudo financeiramente esteja bem para ele. E que eu chegue para ele e fale assim: irmão, preciso que você nos doe uma casa sua para fazer um projeto social. Está aqui a chave, pastor. Monta o projeto da igreja. Não tenha medo. O que Deus te mandou fazer? O que o Senhor te mandou fazer? Você quer ver uma coisa? Você está no emprego, não gosta do que faz, reclama do salário que ganha, mas está lá. E eu sempre disse, falo isso para meus filhos e falo isso para alguns que me perguntam, que emprego se arruma empregado. Porque você só vai lembrar de mandar currículo quando está desempregado. Mas emprego se arruma empregado, você tem mais valor empregado. Manda currículo agora. Manda o seu currículo agora. Porque você tem, fala, quanto você vai me pagar? 5? Não, 5 não, cara, 5 eu já ganho, você está louco? Você tem que, pelo menos, tem que ser 7.500. Ó! Que autoridade! Você está maluco? Ninguém ganha 7.500. Então não me contrata. Porque 5 eu já ganho. Pedir esmola para 2, está louco? Quer, eu peço demissão. E venho para cá agora. Mas o que nos impede de fazer isso? Porque você tem medo. Você tem medo de ser empresário. Tem um sonho na tua mente, tem um projeto no seu coração, mas o medo vai impedir que você dê um passo adiante. O medo de se entregar te impede de receber mais de Deus. O medo de ler, de orar, aí é preguiça. Mas o medo de receber mais de Deus e de repente ser impulsionado te impede de receber o que Deus tem com a sua vida.
Não tenha medo de ir ao encontro de Jesus. Não tenha medo de estar na casa do Senhor e se entregar. Não tenha medo de adorar. Não tenha medo de levantar as mãos. Não tenha medo de pular. Não tenha medo de se aquietar. Não tenha medo de receber mais de Deus e de ir ao encontro de Jesus Cristo. O que Ele vai requerer de mim, o que Ele vai pedir de mim, aonde eu vou chegar, não importa. Com Ele o porto é seguro. Na presença dEle, com Ele, o porto é seguro. Então não tenha medo de se entregar. Pedro imediatamente, homem fantástico, irmãos. Tem gente que mete o mar em Pedro, foi, afundou, kkkk. Será que é essa a visão mesmo? O cara foi. Jesus falou, então vem, Pedro. Mas ele foi, pastor. Mas no final da sua trajetória ele escutou, homem de pequena fé. Pedro pôde medir a sua fé pela palavra do Altíssimo. E os outros? E os outros? Pedro foi medido por Jesus. Mas e os outros? Quando Pedro talvez entre no barco, os outros se vão assim, tá vendo? Pequena fé. Tá bom, e você? Seu fé nenhuma. A minha ainda é pequena. E você que não tem fé? E só precisa de um tamanho de grão de mostarda para dar o start. Não tenha medo, irmão. Sabe por que muitas coisas não acontecem? Porque você tem medo de propósito. E aí pede para o pastor fazer propósito por você. Você tem medo de fazer planejamento com Deus. Você tem medo de desafiar ao Senhor. Você tem medo de colocar o seu pedido em oração. Você tem medo, irmão, eu conheço gente que pega o pedido de oração assim, escreve no papel, põe no chão. E põe o joelho em cima do pedido. Você já fez isso? Eu estou orando em cima do meu pedido. Pastor, isso é loucura. Para você. Para você. Mas a pessoa com o joelhão em cima. E ainda mete uma joelhada no pedido. Diabo, se você estiver aqui, vai sair. Dá uma joelhada na cabeça do diabo. Gente que faz isso, irmão. E que recebe do Senhor. Agora para levantar. Gente que faz isso. E recebe do Senhor. Gente que põe o propósito no seu coração de estar desempregado e de falar assim, Senhor, se o Senhor abrir uma porta de emprego para mim, o primeiro salário é 100% do Senhor. Estava assim, eu estou desempregado. O desempregado ganha quanto? Um mês a mais, um mês a menos não vai fazer diferença. Faça esse propósito com Deus. Sabe por que não faz? Porque olha primeiro para o seu próprio umbigo. Pede, mas olha primeiro para o seu próprio umbigo. Meu primeiro salário, Senhor, se o Senhor abrir a porta, é 100% do Senhor. Nem um centavo. O Senhor me sustentou até agora, vai me sustentar adiante. Sabe por que nos impede? Porque tem medo. Medo de fazer propósitos, desafios com Deus. E Deus gosta de homens e pessoas valentes. Se você pegar as pessoas dessa igreja que são fiéis ao Senhor, Deus tem feito prosperar. Deus tem feito prosperar. Quando estávamos construindo, não sei para quem eu falei esses dias, eu tinha um carro. E o gesseiro estava aqui trabalhando, feliz da vida, eu encostei. Irmão, uma maréona, braba. Que hoje eu faço até sinal da cruz por ela. Encostei, o gesseiro olhou. Paixão à primeira vez. Eu falei, meu irmão, que carro lindo. Eu falei, é seu. Quanto que eu estou te devendo nessa obra? Pastor, 22 mil reais. É seu, é o preço da obra. Pega ou larga? Eu pego. Deus te abençoe. O abençoado foi na minha casa. Lembra disso? Ligou o carro. Carrão top. Saiu de lá, da onde eu morava.
Veio para a casa dele, que eu não sei onde ele morava, aqui na região sul. Chegou dentro da garagem dele, o motor ferveu. Pastor, misturou água com óleo. Falei, isso é normal, irmão. Vamos consertar esse negócio, o carro já é seu. Liguei para o mecânico, falei, faz para mim, com tudo que tem que ser feito, sem gambiarra. Depois o carro foi para o irmão que frequentou essa igreja. Qual é o nome dele mesmo? O que mexia com gesso? Michel. Michel falou, pastor, aquela maré que era do senhor foi minha. Falei, você é louco. Maré com GNV. Nós não ficamos preocupados. Deus nos deu outro carro, não lembro que outro carro foi depois. O Honda Fit. Deus nos deu um Fit. Não nos preocupamos. Sabe quantas vezes nós ficamos sem carros? Sem carro? Pouquíssimas vezes. Eu não lembro, pouquíssimas vezes. Pouquíssimas vezes. Sabe por que você não vê a glória de Deus? Porque você tem medo de experimentar o agir de Deus na sua vida. Quando nós estávamos construindo esse prédio, eu citei de púlpito que nós precisávamos de um empréstimo da Caixa de construção. Aqueles empréstimos tem Constru Caixa, não tem? Constru não sei o que lá? Como é que é o nome aqui, conhece? Construcard, para comprar o material. Esse casal pulou na frente, falou, pastor, é nosso. Eu pedi para que a igreja pagasse. Não precisa pagar, nós vamos pagar. Deus tem levado a vida dessa família a outro patamar, porque não tem medo. A outro patamar, porque não tem medo. O medo te rouba. O medo te impede. O medo faz você parar. O medo faz você não ver o que Deus quer fazer na sua vida. Lembre-se, nada pode nos impedir. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Nada pode nos impedir. Jesus, Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é Senhor, Ele é o único Deus. Ele é o nosso Pai e nós podemos colocar vários atributos. Quando você entrega a sua vida a Ele, o que Ele é, se revela na sua vida. O que Ele é, se revela na sua vida. Não há nada melhor do que você ser a revelação do nosso Senhor fora dessas quatro paredes. Não há nada melhor de você ser a revelação do Senhor fora dessas paredes. Você já viu aquela câmera Polaroid? A Estezinha tem uma. Você vai lá, antigamente tinha que sacudir. Ontem eu sacudi uma foto dela, ela quase infartou. Você tira a foto, sai um papelzinho, e aí ela está preto e branco. De repente ela vai clareando uma imagem, vai clareando uma imagem, vai clareando, e de repente está você lá. Porque ela revela quem você é. Quanto mais eu ando com Jesus, Ele se revela a mim, e eu me assemelho a Ele. Talvez o princípio seja difícil, porque a verdade está muito distante. Mas quanto mais eu ando, quanto mais eu me aproximo, quanto mais eu vou ao encontro dEle, quanto mais as tempestades se levantam, mas eu não me importo, eu vou, mais Ele se revela a mim, e eu a Ele. Você não pode deixar de buscar a presença de Jesus Cristo. Sabe uma coisa que intriga o meu coração, e foi a minha oração esses dias? Senhor, o Senhor lembra quando eu era junior, lá no quarto dos meus pais, que eu passei quase uma noite ajoelhado chorando? Eu quero ser novamente aquilo. Senhor, você lembra lá, quando o teu Espírito tocou? Eu quero aquilo de novo.
eu quero sentir aquilo de novo. Eu sei que o Senhor já me deu novas experiências. Eu sei que eu já vivenciei novos milagres. Eu sei que o Senhor já se revelou a mim em outras formas. Mas eu preciso continuar chorando na Tua presença. Porque enquanto eu choro na Tua presença, o meu coração é quebrantado. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Há quanto tempo você não derrama uma lágrima na presença do Senhor? Chora por cachorro, chora por dinheiro, chora por casa, chora por cartão que está vencido, chora por dívida, chora por aluguel, chora por medo, chora pela barata, chora por tudo, mas não chora pela presença de Deus. Não consegue se quebrantar. Pastor, isso é coisa de criança, isso é coisa de crente, irmão. Isso é coisa de crente, lavado e redimido no sangue de Jesus, de homem e mulher que se ajoelha na presença de Deus, e o seu coração é quebrantado, as lágrimas vêm, e ele chora na presença de Deus, por saber que tão pequeno eu sou, tão grande ele é, mas ele cabe no meu coração. Quanto tempo faz, irmão? Chora pelo leite derramado, chora pelo marido que se foi, chora pela mulher que nunca veio e está solteirão, mas não chora pela presença do Senhor. Ai, pastor, esses dias eu orei, eu até chorei. Sabe por quê? Deus manda o marido. Para aí, irmão, toma vergonha. Não é essa lágrima. Meu Deus, manda dinheiro, eu preciso pagar minha conta. Não essa lágrima. A lágrima que eu digo é a lágrima que você se silencia. E no momento que não há mais você, mas só Ele. E no momento em que o Espírito fala ao seu coração, em que as palavras não são suficientes, mas a presença dEle enche o teu ser. Quanto tempo faz? Pastor, eu não posso falar quanto tempo, porque eu nunca chorei na presença de Deus. Porque eu nunca derramei uma lágrima na presença de Deus. A voz que nos chama é a mesma voz que acalma o mar. Eu quero que você guarde isso. A voz que nessa noite te chama é a mesma voz que fala: não temas, eu sou contigo. A mesma voz que me chama é a mesma voz que fala comigo: não tema, Alexandre, eu sou com você. Você quer ver uma coisa? Fomos no congresso. Você dá para cantar? Sempre dá. Você vai cantar? Tá. Eu fui no congresso e eu queria fazer um aplicativo aqui para a igreja. Um aplicativo da iChurch. E eu comentei com a Débora hoje. Sentei lá na mesa do cara lá, do bambambam do iChurch lá, do dono do negócio, o cara que fala para o Brasil todo. Senta aí, pastor. Conta a sua necessidade. Falei: se você fosse Jesus. Ele falou: tem um energético aqui, vou pegar para o senhor. Me deu meio copo de energético de maçã verde. Falei: agora eu vou criar coragem, irmão. Parecia pinga. Agora eu vou criar coragem. Energético não tem álcool, viu, irmãos? E aí ele falou: o que o senhor quer para o senhor colocar na sua igreja o nosso aplicativo? Eu falei: eu não quero pagar os R$4.800 de todo feito de vocês aí, de todo o aparelhar de vocês. Aí ele falou: tá feito, pastor. O senhor não paga então. Aí eu falei: aleluia. Quanto que é a mensalidade, irmão? 597. Aí eu falei: vou ligar para o Rogério. Aí eu falei: não dá, é muito dinheiro. Somos uma congregação de 120 membros. Não temos condições. Aí ele falou: e 497? Eu falei: tá caro. Dá para baixar um pouquinho mais. E 397?
Sabe o que eu falei para ele? Eu vou pensar. Eu tenho um aluguel para pagar terça-feira. Saí dali altamente aborrecido. Melhor que eu não tivesse sentado naquela cadeira. Até esqueci o nome do cara. Melhor que eu não tivesse sentado naquela cadeira. Aí ele falou, eu sei como é que é, pastor. Liga lá para os seus líderes e volta a falar comigo. Fui para o culto. Eu falei, Jesus, e agora? Comprando som, luz, tem a sala das crianças. Mas por que você teme a voz daquele que te chama? Talvez você esteja pensando assim, ele voltou e fez. Eu não voltei. Eu não fiz. E ele falou, se até às 10 da noite o senhor não voltar aqui, eu vou entender que o senhor não quer. Eu falei, não, você vai entender que eu não tenho dinheiro, que eu quero. E fui embora. Olhando lá para o cara lá, desmontando o estande dele. Por que você tem medo? Porque eu tive medo. Por que você tem medo de se entregar? Por que temer? Por que não seguir? Por que se abater? Por que não obedecer? Por que de vários porquês da vida? Não há motivo de um não seguir. Não há motivo de um não se entregar. Não há motivo de um não confiar. Eu quero desafiar você nessa noite a você simplesmente se entregar. A você simplesmente confiar. Eu já contei aqui nessa igreja várias vezes, nós morávamos em São José do Rio Preto. Nós íamos sair da casa que nós morávamos e o proprietário falou assim, fica na casa. Eu falei, não. Ele falou, e se eu colocar uma piscina? Eu falei, eu fico. Aí ele colocou uma piscinona maneira. O Isaac era pequenininho. E eu entrava na piscina. E eu falava para ele assim, Isaac tinha 2 anos de idade. A Esté, menos de 2 anos, a Esté estava indo ainda dentro de mim. Estava assim. Depois você foi para a mamãe. Aí fui eu. Essa carinha. E aí eu falava assim para o Isaac. Eu entrava na piscina e falava assim, vem filho, papai te segura. E eu lembro que eu chegava na borda e ele andava assim, encostava na grade. E eu falava, vem, e ele vinha correndo, balançava mais o braço do que corria. Chegava na borda da piscina e pulava. E na hora que ele pulava, eu abria a mão. Aí ele bebia metade da água da piscina. Aí eu tirava ele. Eu falei, e aí, filho? Aí ele falava, de novo. Eu colocava ele em cima. Ele vinha atrás, encostava na grade, saía correndo e pulava. E eu deixava ele mergulhar. Ele afundava. E eu pegava ele no fundo e colocava ele em cima. Sabe por que ele fazia isso? Mesmo bebendo um pouco das águas da piscina, porque ele sabia que o seu pai estava ali. Ele tinha certeza que o seu pai estava ali. E que ele não ia deixar ele se afogar. E como de fato eu não deixava. Agora você sabe o que Deus pede para mim e para você? Vem. Vem. E você até se encosta, fala, meu Deus, o culto hoje foi gostoso. Então vem, pula. Aí você mede, aí você pensa, aí você calcula, aí você tem medo. E o medo nos impede de pular no braço do Pai e de experimentar o que Ele quer fazer em nós. E aí você fala,
Aí Jesus, está gelado, hein? Espera aí. Aí daqui a um mês o culto fala contigo de novo. Você vem correndo, mas quando chega na ponta, você tem medo novamente de se lançar. Porque você não acredita que Ele é maior do que você. Eu não acredito que Ele seja maior do que eu. E não acreditando, eu não pulo, eu não me lanço, eu não confio, porque eu acho que Ele vai me deixar afogar. Se eu não deixei meu filho se afogar, você imagina o que Deus faz com a tua vida. Se eu não deixava ele se afogar, ou deixava até ele ter uma experiência de uma água na boca, mas tirava ele, imagina o que Deus faz com você e comigo. Porque eu posso ser um pai infiel algumas vezes, mas Ele sempre será fiel. Ele sempre será fiel. Ele sempre será fiel. Você precisa ouvir isso nessa noite. Ele sempre será um Deus fiel na sua vida. E a sua palavra não muda. Ele foi fiel ontem, Ele é fiel hoje, e Ele será fiel para toda a eternidade. Nessa noite eu quero te convidar a simplesmente confiar. Eu quero que você feche seus olhos. E eu quero que você ore ao Senhor. E que você permita que esse Senhor fale na sua vida de forma abundante e especial. E se enquanto a Esté estiver adorando ao Senhor, se você desejar no seu coração de sair do seu lugar e de se ajoelhar aqui no altar, o altar está aberto para aqueles que querem confiar e viver isso. Recebo o convite, Ele me chama para andar sobre as águas. Ele me chama para andar sobre a tua palavra. Não tenho medo, a minha fé firmada está, andando sobre o alto mar. O barco ficará para trás, pois tua palavra sustenta os meus pés no mar.
sobre as águas. Tua palavra viva está, e o Senhor é vencedor. Quem pode se comparar? Tu és invencível. Nada vai me impedir. Eu irei até o fim. Se o mar não se abrir, eu ando sobre as águas. Sua palavra viva está, e o Senhor é vencedor. Quem pode se comparar? Tu és invencível. Nada vai me impedir. Eu irei até o fim. Se o mar não se abrir, eu ando sobre as águas. Tua palavra viva está, e o Senhor é vencedor. Quem pode se comparar? Tu és invencível. Não tenho medo, a minha fé firmada está, andando sobre um alto mar, o barco ficará pra trás. Pois sua palavra sustenta os meus pés no mar. A voz que me chama a andar, a mesma que acalma o mar. Ó Deus, o Senhor tem visto essas vidas aqui no teu altar. Homens e mulheres decididos a não serem guiados pelos seus medos, mas serem guiados pela presença do Senhor. Pai, na multiplicação dos pães e dos peixes, os discípulos também estavam com fome. Eles também queriam comer. Mas o Senhor fala: vai, reparte. E a tua palavra diz que sobram 12 cestos cheios para aqueles homens ainda. Quando nós aprendemos a obedecer, quando nós aprendemos a viver, quando nós aprendemos a colocar as nossas vidas no teu altar, somos surpreendidos pelos teus feitos, somos surpreendidos pelas tuas mãos, somos surpreendidos pela tua fidelidade. E nessa noite, ó Pai, eu quero declarar sobre a vida desses homens e dessas mulheres, como a canção diz, que eles não serão mais escravos do medo, mas eles terão ouvidos afinados, atentos ao seu chamar, e se lançarão em suas mãos, se lançarão em seus braços, se lançarão diante do Senhor. Toma eles nas tuas mãos, abençoa os teus filhos, ó Pai, com toda sorte de bênçãos celestiais, em nome de Jesus Cristo, amém, amém. Você pode voltar para o seu lugar. Igreja, você pode ficar de pé nessa noite. E nós estamos encerrando, desculpa o horário, mas deixa eu te falar uma coisa. Terça tem GCN. Ah, irmão, participa do GCN. Eu vejo os relatórios deles. Tá lindo. Interlagos. Satélite. Lá no japonês, lá no Oriente. Procura um GCN para você participar. Quinta-feira às 20 horas estamos juntos aqui. Vem para o culto de quinta-feira, irmão.
Tá bênção demais. Domingo pela manhã, escola bíblica. E à noite nós teremos Jeová Nissi, aqui na igreja, apresentando a peça de Dorcas. Convide alguém para poder vir. Convide. Tenha ousadia essa semana. Uma pessoa vai trombar contigo e você vai trazer ele para a casa do Senhor. Ele vai se converter em nome de Jesus. Você crê nisso? Amém, irmãos? Uma peça de Dorcas. Nós não íamos trazer porque não temos condições de trazer. A Júnia, que é responsável, me ligou, mandou mensagem, falou: pastor, o senhor me abandonou esse ano, porque todo começo de ano nós trazemos eles e eles ficam uma semana aqui na cidade. Esse ano o medo nos impede e eu não trouxe. E ela falou: pastor, a Jeová Nissi vai estar na cidade aí. Eles vão estar de manhã numa igreja. O senhor não pode receber eles à noite? Eu falei: posso. Eu falei: quanto que eu preciso? Ele falou: pastor, dá uma oferta. Eu falei: manda eles. Mas eu não quero dar uma oferta, eu quero dar o de direito. Eu quero dar o de direito. Não quero dar, a igreja quer dar. Amém, irmãos? A igreja vai dar. Então semana que vem você venha, convide alguém, traz uma oferta, porque parte dessa oferta vai ser para pagar o Jeová Nissi. Quanto que é, pastor? R$1.000. 600 para o projeto que eles têm lindo, de criança, de tudo. E 400 de transporte, porque eles vêm de Ibiúna para cá. Eles pegam um carro, aluga, vem, roda. Eles vão estar desde sábado à noite, domingo de manhã e domingo à noite aqui com a gente. E segunda-feira eles vão para São Paulo. Então eu queria que você trouxesse uma oferta, para nós podermos honrar a vida desses jovens. Vocês vão ver, quem nunca viu, vão ver, são jovens maravilhosos. E eu queria muito que você trouxesse 1, 2, 3, 5 visitantes. Vamos pôr mais cadeiras aqui, para que esse ambiente esteja repleto do Senhor. Faça assim com as suas mãos. Pai, a minha oração nessa noite é que a mesma experiência que Pedro teve, nós queremos ter. Ir ao teu encontro. E mesmo que as águas tentem nos naufragar, eu sei que a tua mão fiel se estenderá e nos levantará. Surpreenda-nos essa semana. Surpreenda o meu irmão em casa. Surpreenda-nos com uma boa notícia. Pai, que o teu poder e graça revista-nos. Que essa semana nós possamos falar do teu amor e convidar alguém para estar na tua casa, sendo uma grande festa da adoração. E que no domingo haja conversão, haja corações rendidos aos teus pés. Te amamos, ó Deus, te amamos. Abençoa-nos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso querido Pai, e que a doce consolação do Espírito Santo seja presente com cada um de vós, desde agora e para todo sempre. Você pode dizer amém, queridos? Se comprometa em trazer alguém domingo. Se comprometa firmemente no seu coração. Deus te abençoe, uma boa semana. Bênçãos do Senhor. Sábado tem churrasco das mulheres. Não esquece, mulheres, não toma café. Deus abençoe vocês.